muito breve, que diz em Mateus capítulo de número 6, irmão, a respeito da oração do Pai Nosso. E no capítulo 7, logo em seguida, no versículo 7 mesmo, você vai ver sobre a bondade de Deus, amém? Diz assim, irmãos, Mateus capítulo 6, no versos 7 em diante, diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Amém. Essa palavra, irmão, logo no versículo de número 12, tem algo que me chama bastante atenção quando fala: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você vê que dentro da oração, para a sua oração ser respondida, você tem que orar pedindo perdão pelos seus atos cometidos. Perdão, se você fez um algo para alguém, chegar a essa pessoa e pedir perdão a essa pessoa. Se você cometeu um algo que é você e Deus, você deve chegar ao Senhor e pedir perdão a Deus. Por isso que muitas vezes nós começamos uma oração dizendo: Senhor, perdoa o meu modo de pensar, o meu modo de olhar, o meu modo de ouvir, Jesus, o meu modo de falar, talvez os meus gestos, as minhas atitudes. E se cometi algo, Senhor Deus amado, o meu próximo, eu também peço perdão, Senhor. E muitas vezes a gente até sabe, né, quem é o próximo, vai até ele, peça perdão a ele. E outra é: libere perdão. Muitas barreiras ficam, né, impedidas, muitas coisas ficam impedidas, justamente porque pedimos e não sabemos pedir. No verso de número 7, irmão, no capítulo 7, verso 7, vai falar assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Você viu que a semelhança do Mateus, né, justamente capítulo 6, falando a respeito do Pai Nosso, da forma que você pede. E logo em seguida em Mateus mesmo, capítulo 7, verso de número 7, fala sobre a bondade de Deus. Mais uma vez a forma de pedir: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis. Irmão, essa palavra de busca é justamente, né, a busca com quem? A busca com o Senhor, né? A busca com Deus. E fala assim: batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, é para você continuar batendo, porque a porta ela vai se abrir. Amém, igreja? Amém. É crer, é continuar insistindo. Você sabe que muitas vezes a pessoa, de imediato, ela se desanima, né? Ah, não deu certo. Primeira coisa, logo já desanima, né? Eu conheci uma pessoa, irmão, que ela queria tanto entrar na faculdade, ela não conseguia entrar na faculdade por causa do vestibular, né? E naquela época era um pouco diferente de agora, né? Bastante diferente, né? Você tinha a redação, você tinha que fazer a redação, era na faculdade. E também para você entrar, também tinha um número para você estar entrando. Então a exigência da prova é muito grande. A exigência da prova era muito maior. Hoje você faz a redação em casa, online, faz a redação online e manda. E eles lá vão examinar e assim por diante. Mas antes não. Antes era aquela pressão toda de você
fazer o vestibular na frente dos professores e ainda aquela prova de um ficar passando perto do seu corredor e olhando e vendo aquela coisa toda, né? Então, e essa colega que foi justamente na época, a gente conhecemos ela, não só eu, mas a Simone também, ela ficava insistindo, reprovou a primeira, queria fazer educação física, reprovou a segunda, e falou, meu mestre treinava junto com a gente, eu não vou conseguir. Eu falei, não, insiste, estuda mais agora, procura um pouco mais, passa a noite estudando, né? Mas insiste, persevera. E daí se tem algumas coisas do esporte, né, da arte marcial, da perseverança, de você continuar. E ela continuou e entrou, e foi muito bom para ela. Mas só que, Grace, estou falando da Elite, né? E depois de um tempo ela se formou, está formada em educação física e tudo mais. Mas por quê? Devido à persistência, né? Assim também é no esporte, assim também foi nas artes marciais. Quantos alunos que foram reprovados, né? Nossa, foi reprovado e tal. Falei assim, não, tenta, daqui 2 meses, 3 meses, você se esforça um pouco mais e você vai passar dessa vez. Aí chegava lá, pegava, era eu e mais alguns outros formados, o Eric, né? Tinha o Ricardo, tinha tantos outros formados, e nós ali olhando detalhes deles, né? Nossa, como que eu gostava de ver os detalhes. Se eu visse um dedo errado, eu já colocava ali um pontinho ali a menos, né? Para quê? Para fazer e chegar à perfeição. E tudo na vida é a insistência, não? Tudo na vida você tem que insistir. E a palavra de Deus ela é tão forte que ele fala assim, pedir, pede, pedir e dar-se-vos-á, ou seja, ele vai te dar, entendeu? E aí continua dizendo assim, mas busca, porque buscando você encontra, buscai e encontrareis, olha só. E aí logo em seguida vem, e abrir-se-vos-á. A forma de você pedir é importante, a forma da sua busca é importante, certo? E da forma que você também bate também é importante para que se abra a porta. E logo em seguida, terminando, eu chamo a minha esposa, diz assim, porque aquele que pede, recebe, olha só, e o que busca, encontra, e o que irmão? O que bate, se abre. Está vendo só? Então é o que? Atitude, não é? É atitude, é o que? Perseverança. Né? Eu não posso parar, irmãos, mediante a tantos problemas e tantas dificuldades que já veio na nossa vida, e principalmente, irmão, para quem é uma mulher de Deus, um homem de Deus, para quem insiste, né, em fazer a obra do Senhor. Você vê tantas dificuldades que tem, né? E você está ali insistindo, mas sabe por quê, irmão? Primeiro, porque tem alguém que merece todos os seus esforços para o reino de Deus. Esse alguém é Jesus. Ele olha para você, ele vê o quanto que você pede, o quanto que você insiste em ajudar, enquanto você busca Deus, né? E a mesma coisa, é assim, nós estamos mais de 25 anos, indo já para 26 anos, sempre buscando a Deus, sempre pedindo ao Senhor, né, que venha nos abençoar, e o Senhor, Ele jamais tem nos desamparado. Agora, lutas virão, né, pastora Cátia? Lutas virão, vai vir daqui, vai vir de um lado, vai vir de outro, vai vir de pessoas que você menos espera, né, para tentar tirar você do caminho, tentar tirar você do rumo, daquilo que você realmente se propôs a fazer. E quantas vezes mais. Mas uma coisa eu sei também, né? Minha esposa me dá um toque quando ela estiver pronta, não? Mas de uma coisa também eu sei, irmão, justamente quando você
está crescendo na vida, está procurando crescer de alguma forma, seja espiritual ou financeira, pode ter certeza que vai vir alguém, ou algo vai acontecer, para que você desista, para que você recue, para que você pare de pedir, pare de orar, para que você recue nos seus desejos, nas suas vontades, né? E é justamente isso, é insistência. A palavra de Deus fala, pois aquele que procura, ele acha, tá vendo? Aquele que procura, se você deixar de procurar, irmão, você vai deixar, você já não vai achar. E o que nós mais procuramos, irmão? Além da presença de Deus, além do Espírito Santo, né? E se for falar bem claramente, muitos buscam o quê? Não é a felicidade? Sim, não. É a felicidade. É a felicidade. Interessante, pastor Genaro, que as pessoas falam assim, né? Felicidade está em Cristo. Verdadeiramente está em Cristo. Mas como é que você vê isso? De que forma que você vê isso? Não é verdade? De que forma que você vê a felicidade em Cristo? É só vindo, é só orando, é só fazendo, vamos dizer assim, eu estou fazendo a minha parte, não é? Fala assim, né? Não é assim, né, irmão? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo a minha parte, eu vou para a igreja, mas é isso mesmo, é só isso mesmo? Porque vocês não percebem, irmão? Me perdoe eu falar claramente, nós estamos internautas aí, talvez já assistindo ou vão assistir. Não é muito fácil. Não é fácil. É fácil, pastor Cássio. É fácil porque, olha, tenta entender uma aula. Tenta entender. Eu venho para a igreja, eu venho, faço oração, vou embora. Não é fácil. Não é? Agora, por detrás disso, qual é a dificuldade? É o inimigo querendo que você não venha. O inimigo querendo que você não ore. Aí vem aonde o quê? Ele traz os problemas. Ele procura trazer os problemas para que você não venha para a igreja. Ele procura trazer o problema para que você pare de orar. Ele vem querendo trazer os problemas para que você pare de pedir, pare de insistir, pare de bater, porque ele sabe que você pedindo tem a sua bênção. Que você continuando a bater, o Senhor vai te abrir. Amém, igreja? Fica de pé, irmãos, vamos estar recebendo a Simone com aplausos para Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Glórias a Deus. Pode vir, minha esposa. Vamos estar orando em nome de Jesus. Estende a mão para cá. Para a glória do Senhor. Está muito corrido hoje, né, irmãos? Mas é interessante que eu já passei por tudo isso por diversas vezes. E por muitas vezes a gente fala assim, por que eu estou passando isso? Ou porque essa sementinha dessa palavra, ela vai grudar e vai ficar no nosso coração. Porque tem alguém que está precisando ouvir essa palavra. Amém, igreja? Amém. Estenda a mão para cá. Espírito Santo de Deus, graças eu te dou, Senhor Deus, pela vida da minha esposa. Graças te dou, Senhor Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui e dos internautas que vão assistir. E te peço humildemente, Senhor Deus, que abençoe o Senhor Jesus Cristo e ponha as tuas mãos sobre a vida da minha esposa, Senhor Deus amado. Enquanto ela prega, Senhor Deus, o Senhor a usa e que o seu Espírito, Senhor Deus, venha falar conosco. E que todas as barreiras, Senhor Deus amado, elas sejam arrancadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Só da igreja que faz o Senhor, amém? Amém. Vou rever, né, irmãos? Pode sentar, irmãos, por favor. Bom, hoje literalmente está horrível. Eu achei que eu nem ia conseguir vir hoje. Porque hoje, olha, foi só bênção. Trabalho em cima de trabalho. Já saí do consultório meio tarde e ainda estava resolvendo um problema de paciente agora.
Mas como Deus é bom, graças a Deus eu consegui resolver. Porque o paciente ia viajar e não deu para pegar a prótese dela, enfim. Mas graças a Deus, ela não vai viajar amanhã, então vai dar tempo de fazer. Então, já recebi minha vitória. Porque é aquilo que é nossa responsabilidade, né, irmãos? Quando as pessoas dependem de você e a gente não pode deixar as pessoas na mão, né? E às vezes as pessoas não entendem, acham que a gente tem que fazer no momento, e não é bem assim, mas graças a Deus, quando estava iniciando, eu já estava olhando para Deus dar uma estratégia e já deu. Quando ela mandou a mensagem, ela falou que nem ia viajar amanhã. Eu falei, obrigada, Senhor. Então vamos iniciar, tá? Essa palavra hoje, na realidade Deus me deu essa palavra hoje, e a gente montou, assim, nos últimos 45 minutos, no último tempo. Então, vamos ver o que Deus quer falar conosco, amém? Ô, Schneider, por favor, separa a luz, para a gente poder ver aqui melhor. Então, a nossa palavra de hoje vai ser sobre vaso do oleiro. Lá em Jeremias, né, irmãos? Nós todos, né, acredito que conhecemos essa palavra. Deus falando com Jeremias, e aí ele quer mostrar para o povo como ele age e como ele quer agir na vida do povo se eles virem a ter o arrependimento. Só que através dessa palavra, eu fui ler um pouquinho sobre o vaso do oleiro, e eu vi que aqui tem alguns tesouros guardados quando a gente começa a ler. Hoje eu trouxe um pouco diferente da maneira que eu monto, e espero que eu nem me perca, porque eu não estou acostumada a fazer do jeito que eu fiz agora, mas espero que todos compreendam como vai ser a demonstração hoje do nosso culto. Mas aqui, quando a gente lê sobre Jeremias, a gente vê que tem uns tesouros guardados, né? Deus falando, tem algumas chaves que você vai lendo e você vai vendo. Então, pode passar, Paulo. Já começa assim, Jeremias 18:1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então aqui eu já vejo já uma chave. Quando eu começo a ler, eu já começo a ver. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Então aqui, primeira coisa, quando a gente vai ler, eu já tenho que identificar quem é que está falando comigo. Amém, irmãos? Não me perco. Então a primeira coisa que a gente tem que se identificar, o que está acontecendo? Porque tipo, se perde, gente, ao vivo. Me perdi, tá vendo? Então a primeira coisa que a gente tem que identificar, então eu lendo aqui Jeremias, então Jeremias 18:1, voltando, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então quando eu abro a Bíblia e leio isso, eu já vejo que já tem uma palavra-chave. Você sabe o que é palavra-chave? Todo mundo entende quando fala palavra-chave? Quando você vai fazer um trabalho de TCC da faculdade, que é um trabalho de conclusão de curso, quando você pega a bibliografia do trabalho, a primeira coisa que você vai ter que ver naquela bibliografia, na leitura que você vai fazer, você tem que buscar palavras-chave. Então, quando vem ali, né, o texto que você vai ler, na qual você vai mostrar para o professor quando você concluir seu curso, você vai ter que buscar palavras-chave. A primeira coisa que você tem que fazer. Se você não buscar palavras-chave, você não vai conseguir fazer o trabalho que é científico, né? O TCC é um trabalho científico. Então você tem que começar lendo e já anotando todas as palavras-chave. Então aqui eu começo lendo a palavra de Jeremias, né? A palavra de Deus, usando Jeremias, já pegando a palavra-chave. Então a primeira palavra-chave que eu vejo aqui é exatamente a palavra Jesus falando com Jeremias. E aqui é como alguém falando com você e você tem que dar voz. E primeira coisa aqui, quando eu vejo Jesus falando com Jeremias, o que eu penso? Qual é a voz que eu vou me identificar? Sabe? Porque às vezes quando você ouve Deus falar com você, você fica pensando, será que foi Deus mesmo que está falando comigo? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar quem está falando com você. É a primeira coisa que eu vejo aqui, como eu disse, vai ter algumas chaves que eu vou estar descobrindo, então vou estar mostrando através desse texto. Vou até mostrar de uma forma diferente do que a gente já ouviu falar sobre o vaso. Então a gente vai ver de outra forma. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar a voz. Se a gente souber identificar a voz que está falando com você, fica muito mais fácil.
Então, quando Jeremias escuta a voz, ele já soube que era o Senhor falando com ele. Às vezes a gente escuta muitas vozes, e nem sempre a gente sabe de onde vem. Então é a primeira coisa. Pode passar, por favor? Aí aqui vem, ó. Primeiro, como eu disse, a gente vai falar em chaves. É identificar a voz. E segundo, é ouvir a voz. A partir do momento que você identificou, você sabe de onde veio a voz, você está orando, você está buscando alguma coisa, algo fala para você, aí falou no meu ouvido, falou no meu coração, falou na minha mente, aí eu escutei falando, você tem que saber de onde vem a voz, para que você possa realmente acreditar nessa voz. Então você identificou e você ouviu. Deus chega e fala para Jeremias, né? Eu vou falar algo para você, Jeremias ouviu. E aí ele vai continuar aqui. Pode ir, Paulo? Aí em Jeremias 18:2, o que ele fala? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então você tem que saber de quem você vai ouvir as palavras. Quem é que está realmente falando com você? É isso que a gente está falando. Então a primeira chave que eu vi aqui é identificar a voz que está falando com você. A segunda é você ouvir quem está falando com você. Sabe aquela coisa, eu ouvi Deus falar comigo para fazer tal coisa, mas será que foi Deus mesmo? Quantas vezes a gente já não ouviu as pessoas falando isso, né? Tem testemunho, vem aqui à frente, ou enfim, aí vem a pessoa falar, eu ouvi algo falando para mim, mas eu fiquei pensando, será que foi Deus mesmo? Por isso que a gente tem que aprender a primeira, identificar a voz. Assim que você identificou de onde vem essa voz, aí sim, você ouvir a voz. Pode ir, Paloma. E terceiro, se você identificou, se você ouviu, aí você pode obedecer. Porque você, primeiro, identificou de onde vem essa voz. Segundo, você ouviu essa voz. E terceiro, você obedece essa voz. Sabe quando você está numa multidão de pessoas que começa a ter muitas vozes? Igual agora começou a conversa e eu me perdi. Então eu vou pedir agora para que os irmãos comecem a falar um com o outro. Agora é para falar mesmo. Por favor, comece, vamos falar com o outro. E aí eu quero falar com vocês. Eu quero dizer a palavra do Senhor para vocês. E vocês não estão me ouvindo. Vocês conseguem ver que vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando? Ok? Amém, irmãos? Vocês entendem? Vocês ouviram o que eu falei aqui? Não, né? É assim que é, às vezes, nas nossas vidas. Às vezes são tantas vozes no meio do caminho que a gente não sabe identificar. E aí a gente não consegue identificar, não consegue ouvir e muito menos obedecer. E essas vozes, esses ruídos, vira e mexe está, ou ao vivo, igual teve agora, ou dentro da nossa mente mesmo. Que às vezes é para você ir para tal lugar, mas tem ruídos dentro da sua mente dizendo, não, será que vai, será que não vai, será que compra, será que não compra, será que viaja, será que não viaja, será que eu saio, será que não saio? Então tem vozes que ficam também nas nossas cabeças, na nossa mente, querendo atrapalhar, são os ruídos, igual nós fizemos agora, uma demonstração de ruídos. E tem também os ruídos presencial, né? Agora a palavra presencial é top, né? Tem os ruídos presencial, foi exatamente o que a gente presenciou agora. São aqueles ruídos que você fala, eu preciso ir, aí a pessoa fala, será que você precisa mesmo? Eu preciso comprar. Se fosse você não comprava. Eu preciso viajar. Não sei, se fosse você não iria para lá. Então começa a ter os ruídos presenciais e o ruído da nossa mente. Vocês estão entendendo a palavra? E são esses ruídos que às vezes te fazem ir para o caminho errado. São esses ruídos, se tivesse na cabeça de Jeremias, ele ia falar, não, estou ouvindo demais, não é Deus falando comigo não, vou descer não vou levantar, não vou descer. São esses ruídos que muitas vezes nós tomamos atitude errada nas nossas vidas. E aí depois a gente fala, nossa, mas eu ouvi uma voz falando comigo. Eu ouvi algo acontecendo, algo parece que me mostrou e eu não acreditei. Alguém já passou por isso na vida? Que algo mostrou para você, mas de imediato você não conseguiu acreditar? Levanta a mão. Quem já teve isso? Sabe por que acontece isso? No meio de muitas vozes, no meio dos ruídos,
é que às vezes a gente não sabe identificar de onde veio. Então a gente acha que veio da gente. A gente acha que veio da nossa cabeça. Ou que veio do meio da feira, que tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. Estão entendendo? Então por isso que é extremamente importante, no momento que a gente mais precisa, naquele momento que você precisa ter uma decisão, que você precisa resolver algo na sua vida, que ou você vai mudar, ou você vai ficar, ou você vai comprar, ou você não vai. Sabe algo que você precisa resolver e você precisa ouvir a voz de Deus, em vez de você se desesperar? E muitas vezes Deus fala com a gente, só que tem tantos ruídos, tanto na parte externa como na interna, que impede da gente ouvir, ou impede para a gente tomar o passo certo. Aí a gente continua naquele passo errado, porque não conseguimos ouvir nem identificar. Se você não ouve, não identifica, se você não identifica, não ouve, você não consegue obedecer. Não é que você não é obediente, mas é que realmente você não conseguiu descobrir esses primeiros tesouros para você poder obedecer. Porque quando você identifica, quando você ouve, você reconhece a voz e aí você obedece. E é isso que a gente tem que começar a buscar nas nossas vidas, para que a gente não vá para caminhos errados. Eu vou para fulano, eu vou casar, eu vou separar, eu vou noivar, eu vou comprar, eu vou viajar, eu vou assinar um documento. Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu estou em dúvida. Será que eu compro? Será que não? Então são vozes. Não, mas eu quero muito. Mas será que é isso que eu tenho que fazer? Será que esse é o momento? Será que não é o momento? Quantas vezes a gente não fica nesses dilemas? Não é? Igual agora, ó. Quando eu posso estar orando aqui, meu esposo estava orando, eu já orei a Deus, falei, Senhor, me dê uma estratégia para eu resolver esse problema da minha paciente. Quando eu peguei o WhatsApp, pronto, ela mandou mensagem, falou que a minha não vai dar para ela viajar só no sábado. Obrigada, Senhor. Eu pedi uma estratégia e Deus já deu. E aí eu já subi aqui tranquila. Entendeu? Então, às vezes, mas eu poderia o quê? Ficar desesperando, esquecer de olhar no celular. Tá entendendo? E aí você se desespera e depois você fala, nossa, a mensagem chegou já tem 3 horas e eu não vi. Por quê? Porque a gente fica no ruído da nossa mente. Aí eu prometi, eu falei, a outra parte falhou, e agora como vai ser? A pessoa fica chateada, ela vai viajar, vai faltar, né? Tá entendendo? Então são os ruídos. Se a gente não parar, não respirar, não pedir para Deus, você acaba tomando atitude errada. E aí te atrasa naquilo que você ia fazer, ou você continua no caminho que você não deveria de estar. Então, mais uma vez, vamos aprender a identificar para poder ouvir, e aí certamente nós vamos obedecer. Pode passar, Paloma. E aí Jeremias, ele identificou, ele ouviu e ele obedeceu. E aí continua o Senhor falando, e desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aqui está em Jeremias 18:3. Pode continuar, Paloma. Aí aqui a gente já tem o quê? A quarta chave, que é descer agora. A quarta chave é descer. Depois que você venceu as vozes, os ruídos, porque você identificou, você ouviu, você obedeceu, agora você desce. E o sentido de descer aqui, literalmente, é descer, né? Queria no local. Mas aqui no meu, não. A minha chave aqui é outro sentido. Aqui, depois que você identifica, tanto a pedagogia como a... Esqueci o nome agora? Pedagogia... Esqueci. Fala que a repetição é importante. Então, estou repetindo toda hora, tá? Então, depois que você identificou... Psicologia, obrigada, irmãzinha. Depois que você identificou a voz, você ouviu, você obedeceu, agora você desce. É claro que no sentido aqui, literalmente, era para ele descer. Mas ele desce. E aqui no nosso sentido, de uma chave que tem algo escondido atrás disso também, depois que você reconhece, que você obedece, agora você busca, que é o ato de você descer. É o ato de você orar. É o ato de você buscar a Deus.
e para que a gente possa estar sempre buscando a Deus, é descendo. É a gente não achar que você que resolve, mas é Ele que resolve. É você entregar o seu problema não na tua mão, mas na mão dele. Não são nas suas mãos que tudo vai ser resolvido. A partir do momento que você coloca assim na sua vida, eu dependo de Deus para tudo, tudo você vai colocar na mão de Deus. E aí você desce, você ora, você busca, você fala com o Senhor. O descer aqui também, nessa chave que eu trago dessa visão para os irmãos, que Deus me deu, a gente também fica mais humilde, né? Porque a partir do momento que você fala, poxa, não, eu posso resolver tudo. A gente tem essa mania, né? Eu mesmo tenho essa mania, mas eu deixo na mão de Deus também. Mas sempre a gente quer resolver tudo, não é? Mas não somos nós. Principalmente nós, que estamos sempre querendo do Senhor, nós devemos confiar literalmente no Senhor e colocar nas mãos do Senhor. Ontem eu fiz uma cirurgia hiper mega complicada. Eu já tinha tentado fazer a cirurgia no paciente, eu me senti muita dor, eu falei para ele, então vai para tua casa, volta outro dia, e ontem ele veio, e aquele paciente que está deitado, está sentindo dor? Não. Mas fica assim, ai. Aí eu falei, você está passando mal? Não. Você está sentindo dor? Não. Então fica quietinho, você está me atrapalhando. E toda hora o paciente fazia isso. Então, eu ali, eu falei, Senhor, usa minhas mãos, porque eu preciso fazer essa cirurgia, hoje eu preciso concluir essa cirurgia, porque já é a segunda vez que ele volta para minha cadeira, e ele não me deixa concluir essa cirurgia. Tá, aí fiz o que tinha que ser feito, quando eu terminei, ele foi embora, entrei na minha sala, levantei as mãos e agradeci a Deus. Falei, Senhor, obrigada, porque eu sei que o Senhor me ajudou, porque tem pessoas que acabam te atrapalhando, né? Tem paciente que te atrapalha, se eles soubessem que atrapalha o profissional, eles não faziam isso. Mas assim que ele saiu, eu fui na minha sala e agradeci a Deus. Eu sei que eu tenho que ter competência, eu sei. Mas eu sei que se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, parece que aquela confiança que eu tenho em mim aumenta. Não é que parece, é isso, não é mesmo? Não é? Você já tem que ter confiança no que você vai fazer. Você não pode ir para uma cirurgia, fazer uma cirurgia se você não confia. Mas quando você coloca na mão de Deus, você confia muito mais. Né? Então você confia que Deus é com você e que você vai conseguir realizar. É a mesma coisa aqui dessa observação que nós estamos fazendo. Então depois que a gente vence as vozes, aí a gente desce. E é na humilhação, na humildade. É saber que nós não resolvemos todas as coisas, e sim Deus. E tudo está na mão de Deus. E tudo vai ser o querer de Deus. E tudo também é tempo de Deus. Sabe? Eu gosto muito de dar exemplos assim. Tem pessoas que falavam assim para mim, hoje eu tenho 40 anos, não dá mais para estudar. Teve uma amiga minha uma vez, ela estava fazendo meu cabelo e ela falou assim para mim, quantos anos você terminou odontologia? Eu falei, com 36. Ela estava fazendo direito, aí ela tinha 42. Ela falou, nossa, comecei agora a fazer direito. Eu falei, para que tem? Aí ela falou, mas eu já tenho 42. Eu falei, é o seu tempo, agora é o seu tempo. Então tudo eu penso assim, tem 3 anos que eu tirei vai fazer 4, hein? Que eu tirei a carta. Eu poderia ter tirado 10 anos atrás? Não, meu tempo foi agora. Na minha cabeça não tem essa. Minha cabeça tem tudo aquilo que a gente faz, aquele é o tempo. A não ser que você fica negligenciando, sabe? Tem coisas que a gente acaba negligenciando. Mas tem coisas que é o tempo certo. É naquele tempo que você vai e faz bem feito. É naquele tempo que você vai e passa no concurso. Foi naquele tempo. Foi naquele tempo que você tomou aquela atitude. Então tudo tem um tempo certo na nossa vida. Nada é por acaso. Tudo chega no tempo certo e é o tempo de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente quer antecipar o tempo de Deus ou atrasar. Isso também a gente é bom nisso, né? Ou a gente quer antecipar. Quando a gente quer antecipar, a gente quer ir fazer na frente de Deus. Ou a gente atrasa, porque você sabe que já tem que fazer e você fica atrasando as coisas. Então tem esses dois lados. Ou você antecipa, ou você atrasa. Mas quando a gente coloca na mão de Deus, tudo acontece na hora certa. Amém? Amém. Qual é a próxima palavra? Aqui, continuando, Jeremias 18:4. Aí o que o Senhor fala para Jeremias? Como o vaso que ele fazia de barro, que aí ele está vendo, né? Também quebrou-se na mão do olheiro, que ele já desceu e ele está vendo isso acontecendo. E tomou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Próximo palavra. Aqui a gente está falando do vaso, então é mais uma chave que a gente
vai ver aqui, o vaso quebrado nas mãos de Deus. Então, primeiro, a gente identificou. Segundo, a gente ouviu. Terceiro, a gente... Qual foi o terceiro? Obedeceu. O quarto, a gente desce. E o quinto, a gente se coloca de vaso na mão de Deus. Se você conseguiu identificar tudo isso, é muito mais fácil a gente deixar ser um vaso na mão de Deus. Eu já ouvi pessoas falarem assim, não pede para que Deus quebre o vaso e faça de novo. Sabe, se você for continuar depois, que nós vamos estar continuando lendo essa passagem de Jeremias, Deus fala que se você se arrepender do que você fez, o projeto dele continua na sua vida. Agora, se você não se arrepender, ele volta atrás. Então você pode pedir sim para que Deus te faça de novo. Aí já ouvi também pessoas falando assim, se você pedir para que Deus quebra, ele vai te quebrar, ele vai te amassar, ele vai te moer, ele vai... Gente, Deus vai fazer o que ele quer, não o que a gente fica falando. Sabe? Não é verdade isso? Eu já ouvi várias vezes, sabe, Jéssica? A pessoa fala assim, não pede para que Deus quebre o vaso. Às vezes você quer ser uma nova pessoa, você fala, poxa, Deus, me quebra e faça de novo. E aí a pessoa fala, não pede isso para Deus não, porque ele vai te amassar, ele vai te quebrar, ele vai te fazer virar pó, vai te fazer virar barro. A pessoa nem sabe que Deus vai fazer isso. Deus, ele faz conforme ele tem que fazer com cada um. Tanto é que mais pra frente a gente vai ler isso. Pode passar, Paulo? Aí Jeremias 18:5, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, pode passar. Aí 18, Jeremias 18:6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ele já começa aqui, ó. Aqui ele está falando do vaso que quebrou. Que aí Jeremias desce e vê o olheiro fazendo o vaso. Aí o vaso quebra no mão do olheiro e ele faz de novo o vaso. E aí Deus fala para ele, não poder eu fazer o mesmo que ele fez? Será que Deus não pode fazer o mesmo conosco? Ou a gente tem que ser do jeito que a gente é a vida inteira? Olha, a psicologia, ela fala que até os 7 anos a criança forma um caráter, né? E daí pra frente, o meio dela influencia psicologia, pedagogia, enfim, os estudos, né, que estudam aí o desenvolvimento da criança, várias áreas. E aí ele fala que aí, até ali você forma o seu caráter, daí pra frente o meio vai influenciando. Ou seja, o seu desenvolvimento da criança tem muito a ver com onde ele cresce, né? O comportamento da família dele, do meio que ele está inserido, né? Ou se ele é criado pelos pais, ou pelos avós, pelos tios, enfim. Onde ele está inserido ali, o meio vai influenciar muito na vida dele. E quando ele se torna adulto, ele vai se tornar o adulto daquele meio também que ele veio, né? São, como a gente diz, as crenças ele acaba carregando junto com ele, algumas verdades, algumas mentiras, algumas coisas ele traz com ele e ele leva isso pro resto da vida dele. Aí esses dias a gente estava até conversando, eu falei assim, mas não dá para dizer que essa pessoa não pode mudar. Tanto é que agora a psicologia está falando que a pessoa pode mudar. Mas até então, um tempo atrás, eles falavam que não, que a pessoa ia ser aquilo. Se eu falar que não, é como se eu fosse contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala para a gente renovar nossas mentes. Não é? Nossos sentimentos vai estar renovando. E se eu for renovar, como que eu não vou mudar? Se Deus está falando para você, está falando para nós aqui nessa noite, que Ele pode também quebrar o vaso e fazer de novo, como que a gente não vai mudar? Como que do jeito que eu sou, eu não aceito o meu jeito e eu vou ter que ser do meu jeito pro resto da minha vida? Mas a ciência fala que é isso? Aí a ciência ela vai contra a palavra de Deus. E se a gente não só acreditar na ciência, não vale a pena estar aqui. Foi o exemplo até que eu dei para a Jéssica. É por isso que muitos, né, principalmente em igrejas evangélicas, tem muito ex-traficante, ex-assassino, ex-isso, ex-aquilo. Porque Deus transformou e mudou. Mas para a ciência não mudaria. Estou entendendo? Amém. Então aqui, claro que
Deus pode nos mudar. Se a gente não acreditar nisso, não faz sentido que estamos aqui. Vocês estão entendendo? Faz sentido? Se eu falar assim, essa pessoa não pode mudar, eu não posso mudar, você não pode mudar aquilo que você é, se vai ser pro resto da sua vida, Jéssica, Paloma, cada um aqui, não faz sentido. Se eu acreditar nisso, é como se eu fosse contra a palavra de Deus. Eu tenho que acreditar que eu posso mudar e que cada dia nós possamos ser melhor. Em Cristo. Eu li tudo, Glória a Deus! Li tudo, né? Acho que parei ali, ó. Eis que, vou ler de novo. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode ir lá? No momento em que falar contra uma nação, olha que interessante aqui. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir. Pode ir, Paloma? Terminou aí, não? Ela trocou. Esse é outro já. Ah, já é outra? Se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Tá vendo o que eu estou falando? É, Deus. Aqui o que Deus quer falar de uma forma mais simples para nós. Se você se arrepender como um barro, né? Vamos falar do vaso. Nós somos vaso. Se você se arrepende de tudo que você falou, de tudo que você fez, ele também, o pensamento que ele tinha de fazer você não castigo, né? Vamos colocar castigo. Deus não castiga. Mas aquele pensamento que ele tinha de fazer você talvez pagar o que você fez, eu não queria usar essas palavras, mas não veio a palavra que está na mente, mas não sai na boca. Mas enfim, tudo que você faz, você vai ter que... Difícil, né, para pensar, né? Colher. Vamos usar essa. Era outra que eu queria falar. Permitir como consequência. Isso, acho que é essa que eu queria. Então, tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Então, você errou, que é que Deus está falando, né? Se você pede para fazer isso, para fazer aquilo e tal, se você errou, se você fez coisas erradas, vai ter consequência, não é? A pessoa roubou, vai preso, matou, vai preso, o filho fez, né? Fez alguma coisa em casa, vai ter as consequências, tudo tem consequência. Então Deus está falando, mas se você se arrepender, aquele pensamento dele de colocar você na consequência, ele volta atrás. Deu para entender? Olha que interessante. Aí você vai falar assim, não pede para Deus para quebrar o vaso. Ele está falando para ser quebrado assim, ó. Ele está falando, quebra o vaso, se arrependa, que eu volto atrás também. Eu creio, Deus. Deu para entender agora? Alguém aqui já ouviu falar? Nunca peça para que Deus quebre o vaso? Eu já ouvi várias vezes. Então, nós podemos sim. Tá vendo, Vanilda, irmã? Viu? Você pode pedir para Deus sim. Cada um de nós podemos pedir para Deus, para que Ele realmente venha nos quebrar, para que a gente possa ser uma pessoa nova nele. Sempre. Porque a partir do momento que Ele quebra e Ele vai nos fazer de novo, aquele mal que a gente estava fazendo e cometendo, Ele já não lembra mais. Ele está falando que ele vai voltar atrás também. Próximo, Paloma. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, Prodilo, se fizer o mal, agora veio o mal, diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Deu para entender agora? É forte. Eu achei forte também. É forte. Então dá para o Senhor, Ele está sempre nos moldando de novo.
Amém? Que nós possamos sempre ser o barro na mão de Deus, o material de moldagem do Senhor, para que a gente possa estar sempre nos preparando e sendo melhor a cada dia. Eu acredito que acabou, não? Ou tem mais um ainda? E se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Esse já terminou então, né, amor? Já falei. Ó, então aqui ele fala de novo da voz. Lembra o primeiro que a gente falou? Identificar a voz. Lembra o segundo? Ouvir a voz. O terceiro, obedecer a voz. O quarto, descer. O quinto, quebrar o vaso. E aí, se você se permitir que Deus quebre o vaso, então você não vai ter as consequências daquilo que nós fazemos. Ele sempre vai nos fazer uma pessoa melhor na presença dele. Glória a Deus. Então, irmãos, sempre é muito importante a gente ver e conseguir compreender. Eu falei de algumas chaves aí, expliquei que as chaves, né, quando a gente vai fazer um trabalho de TCC, a primeira coisa que a gente tem que fazer ali é a gente buscar as palavras-chave, né? Algumas palavras que você vai traçar ali para você poder fechar o que você quer daquele conteúdo. Então aqui, quando eu li palavras sobre o vaso do oleiro, é claro que aqui eu poderia falar algumas outras coisas, mas Deus me deu essas chaves para que a gente possa estar entendendo a palavra dele e que a gente não deixe que os ruídos venham dar insegurança, medo, que a gente, aquilo que fala não faz e é para você fazer, aquilo que não é para fazer te fala não faça. Não deixa que os ruídos que nós já comentamos hoje venham nos atormentar e a gente deixa de ouvir a voz de Deus. O mais importante aqui, tudo que Jeremias fez, ele ouviu a voz, ele desceu e aí ele pôde ver o olheiro fazendo a obra para o Deus poder estar concluindo o que ele queria através da vida de Jeremias. Aqui a gente entende que Deus estava usando Jeremias para que ele falasse com o povo, para que eles viessem a se arrepender. E que todo o mal que já estava lançado sobre aquele povo, se ele se arrependesse, Deus voltaria atrás. Né? Mas aqui a gente mostrei outro olhar para vocês hoje em relação a essa pregação. Espero que vocês tenham entendido. Acho que vocês vão dormir hoje com a palavra identificar, ouvir, obedecer. Tantas vezes que eu falei aqui. E isso que é o mais importante. Desculpe, irmãos, minha voz vai falhando. O mais importante é isso, irmãos, que nós possamos ser um vaso na mão de Deus, que nós possamos realmente descer, nos humilhar, ouvir a palavra de Deus, buscar entendimento, na hora do desespero, do sufoco, aquilo que você quer que não veio, esperar que tudo é na hora de Deus, é tudo no tempo do Senhor, e tudo aquilo que a gente pede, se for da vontade de Deus, tudo vai ser concluído nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade e vou pedir para a Paloma colocar o último louvor. Por favor, Paloma, pode colocar. Muito obrigada.